A paz do Senhor a todos, boa tarde. É com grande alegria que nós estamos hoje mais uma vez na casa do Senhor. Queria pedir para os irmãos estarem se colocando em pé neste momento. Vamos estar dando início ao nosso culto, orando ao Senhor e agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, que temos, Senhor Deus, a oportunidade, Pai, de cultuarmos a Ti, Senhor, de estarmos, Senhor Deus, reunidos, Pai, neste local, Senhor Deus, de oração e de engrandecimento ao Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos fortalece, Senhor Deus, nos purifica, Senhor, dos nossos pecados, porque sabemos, Senhor Deus, que somos falhos e que necessitamos da Tua infinita misericórdia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, cada família, Pai, que está aqui presente, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus, que está participando, Pai, dessa transmissão neste momento. Fala conosco, Senhor Deus, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que o nosso culto, Senhor Deus, venha a ser agradável a Ti, Pai, e que neste momento, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, estiver um coração quebrantado, que o Senhor encontre lugar, Pai querido, para fazer morada, Senhor Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas a cada dia, Pai. Nós Te pedimos, Senhor Deus, sê conosco, Pai querido, e recebe todo o nosso louvor e a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedir para vocês estarem abrindo a Bíblia de vocês no Salmos de número 133. A palavra do Senhor nos diz assim: ó, quão bom e agradável, suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse texto, ele é muito bonito, né? A gente vê aqui o Senhor falando das suas bênçãos que Ele ordena sobre as nossas vidas. E a gente vê também o Senhor falando sobre a união. Então, neste momento que nós estamos aqui, reunidos e unidos, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, eu sei que o Senhor está no nosso meio, Ele se faz presente nesse lugar. E eu sei que aqui o Senhor tem ordenado as suas bênçãos. E neste momento, mais do que nunca, eu acho que é propício a gente falar sobre essa união, né? Pelos tempos difíceis que temos passado, a gente sabe que a gente fica um pouquinho mais incomodado, a gente fica assim um pouquinho mais sentimental, vamos dizer assim. E é difícil a gente não poder muitas das vezes estar com as pessoas com quem a gente ama, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos em união, o Senhor está no nosso meio, o Senhor ordena a sua bênção. Então, assim, eu queria estar falando para os irmãos que neste momento, essa união, ela quer nos fazer pensar um pouquinho mais. Que essa união não é só de estar ao lado, né, um do outro, de poder abraçar, de poder falar pessoalmente, mas essa união também é de dobrarmos os nossos joelhos, de orarmos, de intercedermos por aqueles a quem a gente ama, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação. E assim, irmãos, eu acho que essa palavra falou primeiramente comigo, porque eu tenho sido muito falha nisso. E hoje, por exemplo, eu posso estar passando por uma dificuldade e eu receber uma palavra de conforto de um irmão, eu receber uma ligação de um irmão, uma mensagem, mas amanhã pode ser esse irmão que esteja precisando dessa palavra de conforto. Amanhã pode ser esse irmão que esteja passando por um momento de dificuldade. E nós, como corpo de Cristo, nós temos
não só por obrigação, eu diria assim, mas sim também como um mandamento do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então eu creio que este momento é um momento propício para nós nos unirmos, para nós podermos estar prontos a ajudar e sermos ajudados também. E que neste momento nós podemos, nessa mesma união, nessa mesma unção do Senhor, louvar e engrandecer ao nome dEle. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Suelen tocou em um ponto muito interessante sobre o amar ao próximo, o amor ao irmão. A palavra de Deus diz que nós somos unidos pelo amor de Cristo. Somos corpo. Esse amor é que nos une. Ela também diz que nós só somos capazes de amar alguém porque nós cremos no Senhor Deus e Ele habita em nós. Ela diz que se Deus não habita em nós, nós não conseguimos amar. Consequentemente, se nós não amamos, quer dizer que Deus não habita em nós, porque Ele é o próprio amor. Eu quero convidar você então a cantar nesse momento uma canção que diz justamente isso. Quebrantado. Fala do amor de Deus, obra da cruz, obra essa que nos uniu, cumprimento do plano do Senhor para nós. Amém? Te agradecemos, Deus. Amor esse que nos uniu. É demonstrado em tantas formas, justiça, presença. Obrigado. Declara Ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Ah, Deus, obrigado. Infinita graça, amor que não é para ser compreendido, mas para ser abraçado. Te louvamos, Deus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
impressionante. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente Te adoramos, Deus. me atraiu. Jesus, te Sem agradecemos. palavras me Ela falou essa aproximo, nossa oração. quebrantado Te louvamos, Deus. seu amor. Pela cruz me chamou, E eu acredito que foi gentilmente atendido me com tanto atraiu. amor e paciência. Sem Sem palavras palavras me aproximo, quebrantado Oh, aleluia, por Senhor. seu amor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Esse mesmo Espírito, você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Enquanto isso, com esse mesmo Espírito, vamos continuar declarando sobre este amor. Te louvamos, Deus, te agradecemos. Não há outro igual a Ti, Senhor. Sangue naquela cruz, sacrifício, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele se faz presente nesse lugar. Ah, Jesus, glórias a Ti. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Para Ele, querido. Te amo, Deus poderoso, incomparável. O teu amor me satisfaz. Ah, Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos, te damos honra e glória devida. Oh Deus, o teu amor que é tudo, o teu amor que nos alcançou, a tua graça que nos mantém de pé. Oh Senhor, glórias a Ti. Te louvamos, Pai. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome, sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado,
vida. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, Ansiamos por esse glorioso dia. Deus. Te louvamos, Deus. A vida Cremos na vida que eterna temos em é Ti. te conhecer, Cremos que Tu és o único Deus. único Deus, Ó igreja, declare, o nosso desejo, Senhor, é te conhecer. o meu Nosso anseio anseio é estar é te contigo. conhecer, Esperamos ansiosamente. único Deus, Nós te glorioso amamos. Deus, te amo, Deus poderoso. Glorifica o Senhor neste momento, igreja. Oh, nós te amamos, Deus. Te agradecemos na outra Teu amor me satisfaz. Ah, Senhor, te amo. Te amo, Oh, Deus Deus, poderoso, poderoso Deus. incomparável. Teu amor Cante ao Senhor. me satisfaz. Declare mais uma vez a Ele. Declare, Senhor, te amo. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Pela última vez, declare. Te amo, Deus poderoso. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Tu és, Senhor, incomparável. E o teu amor nos satisfaz. Teu amor me satisfaz. Ei, Senhor, as nossas vidas e corações diante da Tua presença, Pai. Nós apresentamos mais uma vez diante de Ti, apresentamos, Senhor, todos aqueles que estão aqui presentes, todos aqueles, Senhor, que estão assistindo à distância. Pai, nós apresentamos as nossas vidas e corações diante do Senhor, pois entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos, meu Deus, que tudo isso é para o Teu louvor, para a Tua glória. E neste momento que estaremos ouvindo, Pai, a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a palavra do Senhor venha de encontro às nossas vidas e corações. Nós oramos, Pai, e nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Apresentamos, Senhor, este culto, apresentamos, Senhor, este momento. Fale conosco, meu Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como é bom podermos adorar o nome do Senhor, declararmos realmente a Ele que Ele é incomparável, declarar o nosso amor e neste momento ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, você que está aí, provavelmente sua Bíblia está com você, né? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Esse está fácil da gente encontrar, né? Abrindo a sua Bíblia, passando algumas páginas, você já vai se deparar com esse texto. Gênesis, capítulo de número 1. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Versículo 6. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Versículo 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Podei-vos assentar. Queridos irmãos, é incrível quando nós vemos o começo de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o nosso Deus, é o meu Senhor, o seu Senhor. Nós sabemos que Deus está acima de qualquer ideia que nós podemos pensar e imaginar. Sabemos que talvez se nós tentássemos demonstrar quem é Deus, nós poderíamos ficar horas e horas tentando pensar e não conseguiríamos nem chegar perto de demonstrar quem realmente Ele é. Eu confesso aos irmãos que quando eu me deparo com a origem de todas as coisas, a Gênese, fazendo bem sentido ao nome deste livro que é Gênesis, o início de tudo, o primeiro versículo nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E talvez você já se deparou com inúmeras perguntas sobre o começo de todas as coisas. Talvez você já se perguntou, por exemplo, se esses famosos dias são dias como nós temos dias de hoje, ou se são dias diferentes, até porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Será que aqui, nesses dias, se passaram milhares de anos? Será que algumas espécies de animais que hoje a ciência prova que realmente existiram, viveram inclusive durante esses dias? O que será, ao fim das contas, que aconteceu no início de todas as coisas? Existe uma verdade que nós não podemos negar. Deus criou todas as coisas. Você crê nisso, amém? Ele criou todas as coisas. E olha, para a gente poder começar o sermão dessa tarde, neste domingo, eu gostaria de te levar a refletir um pouquinho acerca de Deus. Para isso, eu acho que o exemplo perfeito é nós pensarmos em uma criança. Ou talvez em um recém-nascido que começa a se desenvolver, aprende a andar, talvez aprendeu a falar e agora está começando a desenvolver algumas ideias. Você consegue olhar para essa criança e você vê que ela está evoluindo, certo? Então, eu tenho certeza que vocês, pais, como bons pais que são, em determinado momento da criação dos seus filhos, vocês contaram alguma história bíblica para eles, logo quando eles eram pequenininhos, não é? Dentre as histórias que geralmente a gente conta para crianças da Bíblia, estão a criação, não é? A criação, a Arca de Noé, é uma outra história que eu me lembro bastante, sobre o próprio Jesus, o centro de todas as coisas, mas eu tenho quase certeza de que você, por exemplo, não se atenta aos detalhes. Por exemplo, você quando chega na história da Arca de Noé, você simplesmente olha para a criança e fala, olha, dentro da arca, Deus direcionou Noé a colocar um casalzinho de animais, o macho e a fêmea, de várias espécies, de muitas espécies, todas as espécies estavam lá.
Mas se você parar para ler o texto de Noé, você vai ver que existem algumas espécies de animais que foram inclusive mais do que simplesmente 2. Mas você não explica isso para a criança. Por quê? Se você parar para pensar, por exemplo, no texto que nós lemos de Gênesis, você, quando apresenta a criação e os dias, você simplesmente diz: nesse dia Deus criou isso e isso. Mas você não se atenta aos detalhes, dizendo: olha, e percebeu Deus que não sei mais o quê, e que isso era isso, e por isso ele fez isso para servir disso. Por que a gente faz isso? Quando você conta a história de Jesus, você com certeza diz assim: olha, o próprio Filho de Deus precisou se entregar por nós. Ele veio ao mundo e ele se entregou, ele morreu em nosso lugar, e ele foi crucificado e ele ressuscitou. Mas muitas vezes a gente não lembra de falar para as crianças o quanto ele sofreu, o quanto as açoitadas que Jesus tomou, os cravos em suas mãos que o fizeram sofrer. Por que a gente não conta isso? Sabe por quê? Isso é um fato. A criança está se desenvolvendo. E ela talvez não tenha condições plenas ainda de entender a dimensão daquilo que a gente quer falar. Por isso, o que a gente faz? A gente simplifica. A gente torna uma mensagem que muitas vezes pode ser difícil de compreensão, no modo mais simples possível para poder anunciar. Amém? A gente faz isso, a gente simplifica, a gente facilita para a criança. E olha, olhando para a história da criação, nós vemos o inverso acontecendo. Se nós, olhando para os nossos filhos, precisamos simplificar, quando nós olhamos para a história da criação, nós vemos que Moisés, ao escrever para um povo, ele simplesmente tem uma outra ideia. Talvez você se perguntou: nossa, mas parece que não existem muitas provas e evidências científicas que nos diz o porquê que Deus criou e o modo como Deus criou todas as coisas. E eu gostaria de percorrer um pouquinho com você da história de Israel para demonstrar para vocês o porquê disso. Existe um negócio que é chamado de tradição oral. O que é tradição oral? Antigamente, no início de todas as coisas, a evolução, o ser humano pós-Adão foi evoluindo de modo que a mensagem daquilo que havia acontecido no começo, ela foi sendo transmitida. Mas se você pensa que Adão foi lá e escreveu Gênesis aqui, ó, Deus criou todas as coisas, você está equivocado. Você sabe quem escreveu Gênesis? Eu já falei aqui agora, né? Moisés. Moisés escreveu a história de Gênesis, mas Moisés estava lá? Não. Como essas informações chegaram a Moisés? Por meio daquilo que nós chamamos de tradição oral. Sabe o que é tradição oral? É literalmente as histórias que nós contamos para os nossos filhos. Percebe isso? De modo que essas histórias foram passando de pai para filho, de pai para filho, e de filho novamente para o outro filho, e assim sucessivamente, até que chegou até Moisés. E Moisés escreveu todas elas. O objetivo maior de Gênesis na Bíblia não é provar cientificamente que nós temos um Deus que criou todas as coisas, mas é para apresentar a um povo a tradição que eles já estavam inclusive acostumados a entender. Moisés simplesmente testificou, escreveu aquilo que eles já ouviam dos seus antepassados, a mensagem da verdadeira fé de que Deus criou todas as coisas do nada. Por isso, talvez, as evidências científicas que muitas pessoas procuram nesse texto não se encontram aqui. Porque nós temos aqui simplesmente o fato de demonstrar a um povo que Deus é o Criador. Olhando para esse texto, nós vemos que Moisés não tinha o objetivo de dificultar nenhuma coisa. Diferente, por exemplo, e o exemplo clássico disso é quando a gente olha para os evangelhos. Eu não sei qual evangelho você gosta de ler, mas nós já falamos aqui, inclusive, em algumas escolas bíblicas com relação a isso. Cada evangelho apresenta a obra de Jesus, o evangelho de Jesus, de uma forma diferente. Nós temos Lucas, por exemplo, que é um médico, e se você parar para observar o texto, o modo como Lucas escreve, com um grego muito culto, inclusive, você percebe que ele dá muita ênfase à questão das doenças, a mostrar detalhes de como realmente aconteceu. Era como se fosse um historiador escrevendo. Mateus já não. Mateus realmente era do povão. Ele escreve para aquele povo que ele está acostumado. E ele simplesmente expõe, dentro de um contexto onde ele vivia, o Evangelho do Senhor. Marcos, diferentemente, escrevendo para os romanos, pessoal que gostava muito de guerra, ele vai para aquela ação.
aquele negócio que simplesmente acontece. Mas a história da criação, ela chega até nós simplesmente para nos demonstrar uma coisa: Deus criou todas as coisas. E olha, eu lhe convido a pensar isso comigo neste dia. Do mesmo modo que nós, muitas vezes, facilitamos ao contar uma história para a criança, Deus, o infinito Deus, o supremo Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo, em determinado momento da história, se rebaixou a tal ponto de criar a humanidade. Você consegue entender a dimensão disso? Um Deus que é simplesmente atemporal. Um Deus que não pode ser presenciado dentro do tempo. Ele simplesmente é. A Bíblia nos diz que Ele é Espírito. E em determinado momento, Ele se fez revelar por meio da criação. Parece-nos muito semelhante à história de um pai que agora, talvez tendo muito mais possibilidade de dizer tantos detalhes daquela simples criança, ele simplifica todas as coisas e ele abre mão muitas vezes daquilo que ele é, do conhecimento que ele tem, simplesmente para fazer entender aquilo que é a sua própria criação, o seu próprio filho. É isso que Deus fez. E isso talvez seja uma das maiores grandiosidades que nós podemos presenciar na Bíblia. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e falamos assim: sim, Jesus, o próprio Filho de Deus, Ele se revelou, Ele se esvaziou de si mesmo e Ele desceu dos céus para nos salvar. Mas a obra de humilhação e de se esvaziar de Deus se inicia inclusive com a própria criação. Ele não precisava ter nos criado. Ele não necessitava de nós. Ele é simplesmente Deus, adorado, exaltado. Ele é tudo enquanto nós não somos nada. E em determinado momento da história, Deus, dentro da sua imortalidade, da sua atemporariedade, Ele se manifesta criando todas as coisas. E isso é tremendo. Deus simplesmente cria. Olha o que diz o versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele se revelou ao homem. Apesar de nós não podermos ver ou tocar nele, conforme nós presenciamos alguns textos, inclusive como 1 Timóteo nos diz isso. Ele se revela. E o texto que nós lemos nos diz como ele se revela. A Bíblia, inclusive, nós demos muita ênfase nisso na leitura, diz que ele criou os céus e terras pelo poder da sua palavra. Versículos 3, disse Deus. Versículo 6, disse Deus. Versículo 9, disse Deus. E assim sucessivamente, até criar todas as coisas. Perceba como Deus fala e as coisas acontecem. Agora eu tenho uma pergunta para você. Deus fala? E aí? Será que a Bíblia, ao colocar a expressão disse Deus, será que em determinado momento Deus estava lá, no seu trono celestial, e Ele diz: cria-se isso, cria-se isto. Nos lembremos que Ele simplesmente é Espírito. Deus não é como nós, Ele não tem mãos, pés. A Bíblia nos diz: Ele é Espírito. Mas do mesmo modo em que nós ensinamos uma criança, simplificando todas as coisas, não existia modo melhor de que nós, seres limitados, compreendêssemos o fato de que Deus criou por meio da palavra, a não ser dizendo: disse Deus. Nos lembremos de uma mensagem que foi ministrada aqui há pouco tempo, o próprio Verbo divino. Quem é o Verbo de Deus? Cristo Jesus. Ele estava na criação, e com o Pai e no Espírito, eles criaram todas as coisas. Percebam, queridos, e isso é a grandiosidade da obra da criação. No princípio, Deus criou os céus e terra. Disse Deus, sim, Ele criou a palavra, o próprio Verbo divino se manifestando. Se Gênesis nos dá a ideia da origem de todas as coisas, sem sombra de dúvida, nós conseguimos presenciar na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez nós nos surpreendamos um pouquinho com essa questão de Deus falar. Até porque o discurso é uma das formas mais comuns de comunicação nos meios em que estamos vivendo.
Esses dias eu vi um vídeo, inclusive ele era bem engraçado. Era um trocadilho, fazendo menção inclusive à questão da língua de sinais. Uma certa pessoa disse uma palavra e a outra corrigiu. Era mais ou menos assim: ele falou com palavras. E a outra disse assim: tem como falar de outro jeito? Tem, com sinais. Percebe que a comunicação, o fato de eu estar falando aqui e vocês estarem me entendendo, envolve o modo de relacionamento mais simples que nós conseguimos presenciar. Já que a gente está falando de crianças, vocês se lembram quando a criança está crescendo e ela fala a primeira palavra? Qual foi a primeira palavra que você falou? Você sabe? Minha mãe podia estar aqui agora, né? Para eu perguntar isso para ela. Qual foi? Papai? Olha só, hein? Mais alguém? Tem mais alguém aí? Você lembra o que seus filhos falaram ou o que você falou? Como? Mamãe? Mamãe? Será que foi papai ou foi papá, né? Pode ser comida também, né? Papai. Olha, tio. Às vezes titi. São palavras mais fáceis, né? Percebam como Deus se utiliza inclusive de uma figura humana para poder se comunicar. Nós temos a expressão disse Deus, mas não imagine Deus simplesmente abrindo a sua boca, porque Deus não tem boca. Existe uma palavra difícil para poder falar o que é isso. Antropomorfismo. Difícil, né? Sabe o que é isso? Isso é quando nós, olhando para Deus, atribuímos algumas características humanas. Ao dizer Deus falou, Ele realmente falou. Mas Ele não falou do modo que você está pensando que Ele falou, simplesmente dizendo. Entenderam isso? Isso é importante para a gente continuar. Caminhemos um pouquinho mais. Existe uma outra coisa incrível na criação, e eu queria que você observasse isso comigo. Nós não lemos no início deste sermão, mas nós vamos presenciar apenas um versículo. Olha o que diz o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é incrível. Ele diz e acontece. Imagina o poder que existe nesse Deus. Lembra? Ele se limita ao criar todas as coisas. Ele simplesmente se esvazia de si mesmo, de sua própria eternidade, fazendo-se constar no tempo. A criação. O texto continua. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E aí eu tenho certeza que você já viu isso no texto também. Se Deus cria, logo após Ele criar, o que Ele faz? Ele aprova. Você lembra disso? Isso é uma coisa que a gente aprende na escolinha. Com certeza. Deus criou e depois Ele viu que isso era e tinha como ser ruim? Tinha possibilidade de ser ruim? Quem criou? Foi Ele mesmo, o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Mas em todos os aspectos da criação, faz-nos constar que após criar, Deus viu que isto era bom. A ideia clara que nós temos com o texto é que o Criador, ao criar todas as coisas, Ele mesmo as aprovou. Tudo aquilo que foi criado como era para ser criado. Além de todo o poder possível para criar todas as coisas, Ele simplesmente faz e aprova. A obra do próprio Deus, criando todas as coisas por meio de Cristo Jesus, faz-se revelar a própria aprovação de Deus. Olha, Ele te criou e Ele viu que isto era bom. Mas também, a gente precisa lembrar de uma coisa. Muitas vezes, pensando no aspecto da palavra de Deus, pode acontecer um lapso temporal entre o momento em que Ele fala e o momento em que isso se realiza. Quer que eu prove para você? A Bíblia diz assim, que Jesus voltará, não voltará? Mas Ele já voltou? Ainda não, mas a palavra já foi dita. Quantas profecias nós temos no Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento? Portanto, matando talvez uma curiosidade, talvez seja muito difícil a gente pressupor se esses dias realmente são os dias que nós estamos pensando. Talvez o simples fato da obra criadora se realizar neste momento não seja como a gente está pensando em uma semaninha, como a gente está imaginando. Mas seja simplesmente uma forma de facilitar com que o povo entendesse aquela mensagem. Deus criou e a obra foi perfeita. Amém? A palavra de Deus criou todas as coisas. Ela é o início de tudo.
e é por ela que tudo se criou. Mas a palavra de Deus nos mostra muito mais. E é por isso que eu gostaria de meditar exatamente com os irmãos nesse sentido. Alguns aspectos da palavra de Deus vistas na obra da criação. Dentre elas, é a humilhação da limitação. O que é a humilhação da limitação? Deus criou todas as coisas. E como nós dissemos já aqui, pelo simples fato de criar todas as coisas, Ele se manifestou no tempo, a seu tempo por nós. Deus não precisava ter criado nada, mas Ele simplesmente se esvazia de si mesmo. Isso é um grande milagre, é uma grande obra, porque não há como nós pensarmos em um Deus que está acima de tudo e que simplesmente é obrigado a realizar determinada coisa. Não, Deus, pela sua livre vontade, Ele se faz manifestar no tempo limitado e imperfeito. Ele se fez conhecido a nós, quando não podia simplesmente continuar gozando da sua eterna glória. Nós já ouvimos aqui em algumas ocasiões da semana de louvor e adoração, que Deus não precisa da nossa adoração, mas aos justos faz bem adorar a Ele. Nós sabemos que Deus é plenamente Deus, Ele é simplesmente Senhor sobre todas as coisas, mas em determinado momento da história, Deus se fez manifestar criando todas as coisas, criando o mundo e criando você. Ele cria o homem, e a história nos relata que aquele que não está limitado ao nosso tempo, em determinado momento se manifestou aqui e criou todas as coisas. A humilhação vista em Cristo se inicia com o próprio fato da criação. Existe uma mensagem doutrinária que muitas pessoas pregam no seminário. É um dos sermões mais pregados lá, inclusive. Na minha época, pelo menos era. Que é a humilhação e a exaltação de Cristo. Sabe o que esse sermão mostra? Ele mostra o fato de que Cristo, ao descer dos céus para a terra e ao sofrer como Ele sofreu, Ele passou por todo tipo de humilhação que você pode imaginar. Mas que o fato de sua humilhação não se limita e não se restringe simplesmente a isso, mas que continua simplesmente por um aspecto de sua exaltação. Deus o exaltou sobremaneira, e agora ele está novamente com o Pai nos céus. É lindo e tremendo esse sermão. Mas a obra de humilhação do próprio Deus não se inicia na cruz. Até porque a Bíblia nos diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. O que quer dizer antes da fundação do mundo? Antes disto ocorrer, a humilhação já havia se iniciado. O próprio fato de Deus se manifestar, criando todas as coisas, mostra a sua humilhação. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua própria glória, para criar todas as coisas. Ele não precisava disso. Ele se limitou a um tempo. Ele simplesmente se manifestou em um tempo e criou você e eu. Ele se esvaziou. Quando nós olhamos para a figura de Cristo, nós vemos que o Filho de Deus, que é visto na obra da criação, pela palavra todas as coisas foram criadas, Ele inicia sua obra, e essa obra ela percorre todo o Antigo Testamento, e quando nós chegamos na cruz, nós temos o ápice do momento do Evangelho, da obra de Cristo. Cristo se humilha a tal ponto que Ele morre por nós. Aquele texto que nos diz que Ele se esvaziou, a expressão grega para se esvaziar é literalmente como se tirasse tudo de dentro de um recipiente, até que ele ficasse completamente vazio. Ou seja, Ele se esvazia de si mesmo em favor de outro. Ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele que era bendito eternamente, se fez por maldição por nós. Ele levou sobre seu corpo no madeiro todos os nossos pecados, renunciou riquezas. Cristo Jesus, o nosso Senhor, morreu a seu tempo por nós. Nós talvez não tenhamos dimensão da obra da criação. Muitas vezes, olhando para toda a história de Cristo, nós sempre nos lembramos de algo que acontece e haverá de acontecer, mas não paramos para perceber que tudo estava dentro de um plano. Ele renunciou à sua própria glória celestial, Cristo ao descer, mas essa humilhação se inicia com a própria criação. Até porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabia que nós haveríamos de pecar, não é? Queridos,
eu não sei como você está aqui hoje, a que Deus você pensa que você serve. Mas a mensagem que Deus tem trazido ao nosso coração é que a palavra dele, o próprio verbo divino, a obra da criação, você quando foi criado, tudo isso foi simplesmente um ato do próprio Deus de humilhação. E tudo isso foi por amor. A obra de criar, a obra de salvar, foi uma obra de amor. Nós vamos continuar um pouquinho mais. Além de uma humilhação na sua própria limitação, nós temos uma demonstração de comunhão ao presenciar a palavra de Deus na criação. Perceba, se o fato de dizer, disse Deus, mostra Deus, inclusive se limitando a um determinado tempo, o fato de dizer, disse Deus, também mostra a sua comunhão. Olha, o fato dele falar já mostra que ele está se limitando a este tempo, para poder exatamente criar todas as coisas, fazer acontecer aqui, mesmo continuando sendo Deus sobre todas as coisas. Mas também mostra uma comunhão, até porque, se hoje nós conversamos entre nós, o próprio fato de ouvirmos a voz de Deus e falarmos com Ele, nos demonstra que a palavra dEle vem de encontro aos nossos corações. O momento dessa ministração, da palavra do Senhor sendo transmitida a você, é um ato de comunhão entre você e Deus. Nós temos, durante o Antigo Testamento, novamente fazendo menção ao véu, algo que separava o santo dos santos daqueles que vinham adorar ao Senhor no templo. Mas a Bíblia nos diz que quando Cristo morre, o véu é rasgado de alto a embaixo, e agora todos nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos simplesmente ter uma comunhão, um relacionamento íntimo com Ele, diretamente com o Pai. O falar de Deus para conosco é muito mais do que simplesmente uma mera comunicação, mas sim, é um próprio meio de comunhão entre Ele e nós. Relacionamento esse que foi rompido com o pecado. Relacionamento esse que lá em Adão simplesmente foi deixado de lado, mas que com Cristo foi restabelecido. E agora novamente nós temos livre acesso ao Pai. Imagine então, quando a gente lê aquele texto lá em Gênesis, que nos diz que no entardecer, Deus passeava pelo jardim. Perceba a própria manifestação de um Deus soberano, poderoso, simplesmente acima de tudo que nós podemos imaginar, se manifestando e se relacionando com a sua própria criação. A comunhão em Deus é vista na criação. Ele criou todas as coisas. Ele criou todos os animais, todas as árvores, Ele simplesmente criou o mundo. Ele cria o homem, e a Bíblia nos diz que ao se deparar com a sua criação, Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. O nome disso é comunhão, relacionamento, presença de Deus por meio da sua palavra. Disse Deus, haja e ouve. Disse Deus, até hoje Ele ainda está dizendo, até hoje Ele ainda está falando. Um Deus presente, um Deus que se manifesta aos nossos corações. Você já parou para imaginar se Deus tivesse criado todas as coisas e simplesmente as deixado? Eu garanto que você já teve algum projeto na sua vida que você iniciou e que você não continuou. Olha só, eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre fui muito ruim de desenho, né? Horrível de desenho. O João muito melhor que eu, milhões de vezes. Mas eu me lembro que quando eu era criança, eu inventava de querer desenhar. Gente, vocês não viram meu desenho, é horríveis mesmo. Mas assim, eu lembro que eu tentava fazer algumas formas e de repente eu resolvi ficar criando alguns robôs, desenho de robô. E fazia uns robôs muito loucos. Assim. Mas isso passou. Talvez esses papéis estejam até perdidos dentro da minha casa. Talvez esses papéis estejam simplesmente jogados em determinado lixão, alguma coisa do tipo. Talvez, dentro do processo de decomposição, já não sejam nem mais papéis. São simplesmente projetos, ideias, que você um dia tentou desenvolver e que simplesmente ficaram a Deus dará. Sabe, Deus poderia ter feito isso, criado todas as coisas e simplesmente se manifestado a seu tempo ao criar e deixado todas as coisas acontecerem e simplesmente visualizar, perceber aquilo que haveria de acontecer.
Mas a Bíblia nos diz que não só criando, mas constantemente Deus se manifesta com a sua criação. Seja para exortá-la, para auxiliá-la, para inclusive elogiá-la em determinados momentos. A verdade é que Deus sempre foi um Deus presente. E além de criar todas as coisas, a partir do momento em que esse relacionamento é rompido, Deus cria uma forma de novamente restabelecer este relacionamento, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A própria palavra se manifestando mais uma vez em favor de nós. Cristo Jesus, o próprio Verbo divino, se fazendo carne. A palavra de Deus, ela mostra a humilhação da sua limitação, de fazendo-se humilhar por nós. A palavra de Deus, na criação, ela demonstra a sua comunhão conosco. Mas a palavra de Deus, na criação, também nos diz e nos revela um plano maior. A revelação do plano de Deus talvez não foi percebida por muitas pessoas durante toda a história. Inclusive, nós temos pessoas muito próximas à própria era de Cristo, talvez, inclusive nos 100 anos em que Cristo não fala, 200, 300 anos, ali muito próximos a Cristo, nós vemos uma manifestação de um povo que está desconhecendo a verdadeira obra que haveria de acontecer. Nós temos inclusive os próprios discípulos não entendendo aquilo que haveria de acontecer. Talvez, até os nossos dias de hoje, nós temos gente que não está entendendo o que aconteceu. A verdade é que, desde que criou todas as coisas, Deus se fez revelar um plano maior para a humanidade, para a criação. A criação foi feita para glorificar ao Pai. A obra da criação foi feita para adorá-lo. E isso já foi ministrado aqui nesta casa. Deus cria todas as coisas para o louvor do seu próprio nome, para a glória do seu próprio nome. E esse texto está nos demonstrando isso. Esse texto nos fala sobre Cristo. Esse texto nos fala sobre a obra da salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz assim, que Deus falou. E ao falar, Ele percebeu que tudo aquilo que havia sido criado era bom. Vamos lá comigo? Que tudo aquilo que havia sido criado era bom. Mais forte. Tudo aquilo que havia sido criado era bom. Tudo aquilo era bom. Não havia outra forma de se realizar a criação, a não ser que isso fosse bom. Até porque o próprio Deus criou todas as coisas. Você imagina se um Deus, como o nosso Deus faria uma coisa de qualquer maneira? De modo algum. Ele simplesmente é Deus. Mas a criação se rebelou contra Deus. O homem se voltou contra Deus. Você se voltou contra Deus. E Deus, sendo Deus, Ele cria, ou talvez desenvolve, todo um plano, simplesmente para fazer com que toda a criação que outrora era boa, volte a ser boa. A Bíblia nos diz que a criação geme e chora, aguardando a restauração. E inclusive nós, seres humanos criados, simplesmente aguardamos ansiosamente, gemendo e chorando, o fim de todas as coisas no momento em que nós haveremos de novamente ser bons em Cristo. Perceba como a obra da salvação está clara no texto, pelo simples fato de que Deus não faz nada imperfeito, e ao criar todas as coisas simplesmente perfeitas e boas como são, mas agora essa própria criação se voltando contra Deus, o próprio Deus, como antes da fundação, antes de criar todas as coisas, já havia desenvolvido todo um plano de salvação, simplesmente para que as coisas novamente tornassem a ser boas, como outrora eram, aonde havia um pleno relacionamento com Ele. E isso é a grandiosidade da obra da cruz, vista inclusive na criação de todas as coisas. Deus disse, haja e houve, e Deus viu que isso era bom. Deus disse, haja e houve, e novamente Ele vê que é bom. E para que tudo realmente seja bom, como é a vontade plena e soberana de Deus,
foi necessário que o próprio Filho, Cristo Jesus, morresse a seu tempo em seu lugar e em meu lugar, para que novamente nós fôssemos bons em Cristo, no Pai. Nós aguardamos ansiosamente pela volta de Cristo, para que nos tornemos a ser aquilo que realmente Deus nos criou para ser, imagem e semelhança dele, bons em Cristo, no Pai. A palavra de Deus em Gênesis 1, ela traz muitas verdades aos nossos corações. Ela nos diz que o próprio Deus se humilhou a tal ponto de criar todas as coisas, se esvaziando de si mesmo e fazendo-se manifestar no seu tempo para criar. A palavra de Deus na criação de todas as coisas nos mostra que o simples fato dele falar com a sua criação, se manifestar com a sua criação, mostra a sua comunhão com ela. Uma comunhão que não se limita simplesmente a um determinado tempo, mas simplesmente faz percorrer-se toda uma história. Ele criou e simplesmente sempre esteve presente, assim como está presente comigo e também está com você. Mas o fato de que Deus falou, criando todas as coisas, também nos mostra o plano maior. Era fato que ele tinha que desenvolver tudo o que fez. Sendo Deus, sendo a própria justiça e amor que ele é, nós olhamos para a obra da cruz e presenciamos o motivo pelo qual Deus agiu, para salvar e para que novamente tudo fosse bom. Vamos nos colocar em pé? A palavra se fez carne. Nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a vida. Nós merecíamos a miséria, mas Ele agiu com misericórdia. Nós não merecíamos nem ter sido criados. Se fosse por merecimento, nós estávamos perdidos. Mas Deus foi simplesmente tremendo e perfeito, se manifestando a seu tempo e nos criando, se manifestando a seu tempo e nos salvando. E mais uma vez, neste dia, nesta tarde, se manifestando aqui e trazendo uma mensagem de amor aos nossos corações, em que Ele sempre está presente e o poder da sua palavra sempre há de prevalecer. A palavra de Deus, o Verbo divino, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que criando todas as coisas, sendo essas todas boas, novamente, se esvazia de si, morrendo por nós naquela cruz, para que nós novamente fôssemos bons nele, podendo gozar da glória celestial, podendo viver essa alegria do paraíso, essa alegria da eternidade em Cristo. Eu não sei, talvez, o que tem trazido esperança ao seu coração, alegria ao seu coração. Mas o poder da palavra é capaz de nos trazer alegria. O poder da palavra é capaz de nos trazer esperança. A palavra que criou todas as coisas e que também salvou. A palavra que formou do nada e fez com que tudo acontecesse. A mesma palavra que morreu naquela cruz do Calvário, se entregando por nós. A mesma palavra que diz que naquele tempo, sim, o homem haveria de cair, mas que antes de todas as coisas serem criadas, Ele já havia se entregado por nós. O Verbo de Deus, que também nos prometeu que haverá de voltar. E enquanto aguardamos ansiosamente pela volta do Senhor, não temos outra coisa a fazer a não ser engrandecer a Ele por aquilo que Ele é. Ele é lindo, Ele é Senhor. Que você possa fazer desta canção uma verdadeira oração ao Senhor. Senhor, nós cremos no poder da palavra do Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória
pode dizer isso ao Senhor. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Ah, Senhor, deixou o céu simplesmente para nos buscar. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de... Cante ao Senhor mais uma vez, declare: maravilhoso. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome Tu és de Senhor, a Jesus. palavra do próprio Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ah, Senhor, nós colocamos as nossas vidas e corações diante do Senhor. Não temos outra coisa a fazer, Senhor, a não ser reconhecer a grandeza do Senhor. Um Deus que simplesmente não necessitava de nós, não precisava de nós, mas que se fez revelar, que se fez a conhecer, simplesmente criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ah, Senhor, um Deus que se humilhou a tal ponto de criar o mundo, criar o universo, e não apenas criar, mas se relacionar com Ele. Ah, Senhor, um Deus que pelo poder da sua palavra também, se relacionando com Ele, nos salvou. Diante de um plano maior, foi capaz de nos alcançar, de fazer com que aqueles que outrora eram bons, novamente tivessem condições de vivenciar este bom em Cristo. Senhor, eis-nos aqui simplesmente pecadores, necessitados. Eis-nos aqui, Senhor, sofrendo, tristes, amargurados, porque não temos condições de fazer outra coisa a não ser, Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, suplicando pela misericórdia do Senhor sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Ah, Deus, eis os nossos corações. Nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor está acima de qualquer coisa que podemos pensar. Pai, quando o possível se torna impossível, nós inclusive conseguimos presenciar um agir do Senhor. Pai, quando as coisas já não estão mais ao nosso alcance, nós não temos outra coisa a fazer a não ser suplicar pelo Senhor. O Senhor que cuida de nós, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, um Deus que ainda se manifesta no nosso meio, um Deus que tem trabalhado no nosso meio. E é por isso, Senhor, que neste momento nós oramos, Pai, e apresentamos esses pedidos de oração diante do Senhor. Apresentamos, meu Deus, a cada pedido que já foi feito aqui nesta casa, todos aqueles pelo qual já temos orado. Pai, também apresentamos os pedidos feitos nesse dia. Apresentamos a vida da Bianca, meu Deus, que diante dessa queda de bicicleta, Pai, que realmente tudo venha, Senhor, estar no controle do Senhor, a sua recuperação. Pai, que simplesmente tenha sido apenas uma queda, mas que o Senhor possa cuidar da tua filha. Meu Deus, que o Senhor venha estar no controle. Apresentamos, meu Deus, a vida do Pedro. Se existe, Senhor, um Deus capaz de salvar, de libertar, nós cremos, meu Deus, e reconhecemos como ministrado nesta tarde,
que este é o Senhor. É o Senhor que tem capacidade, que tem poder de transformar situações. Apresentamos, meu Deus, as vidas do Baltazar e da Lourdes. Meu Deus, a vida do Senhor Baltazar, Pai, nós cremos no impossível. E quando muitas vezes, Senhor, médicos inclusive podem dizer que não há possibilidade, nós cremos que o Senhor tem poder e que a vontade do Senhor haverá de prevalecer. Pai, que a vontade do Senhor seja feita nessas vidas. Apresentamos, meu Deus, mais uma vez nessa casa a vida da Dona Eloá. Meu Deus, que mais uma vez agora está internada, Pai. Nós cremos em um Deus que já agiu na vida da tua filha e que haverá de agir novamente diante da tua vontade, Senhor. Pai, nós cremos no poder do Senhor, um poder que se manifestou, meu Deus, e curou e transformou vidas, mas meu Deus, um poder que ainda age pelo poder dessa palavra nos nossos dias. Um poder de um Deus que ainda se faz presente no nosso meio. Um poder de um Deus que se faz presente aqui. Um poder que se faz presente nos nossos corações, nas nossas casas. Senhor, nós oramos, Pai, porque o Senhor olhou e viu que éramos bons. A criação era boa, mas a criação se perdeu. E a criação geme e chora, aguardando, Pai, o momento em que novamente em Cristo nós restabeleceremos o ser bom em Ti. Nos ajude, Pai, a vivenciarmos isso, a entendermos a obra do Senhor. Pai, nos ajude a entendermos o propósito e o poder da palavra do Senhor. Nós oramos, meu Deus, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Apresentamos, meu Deus, a nossa semana diante de Ti. Que o Senhor possa estar com cada um. Pai, que o Senhor possa se fazer presente em todos os momentos. Que nós não percamos durante esses dias a certeza de que o Senhor é presente e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Leve-nos, meu Deus, em paz às nossas casas, aqueles que estão aqui presentes. Pai, guarda, Senhor, a vida de todos aqueles que estão assistindo esse culto e que haverão de assistir posteriormente. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar e que a palavra do Senhor não falte nos nossos corações. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, estamos partindo para o encerramento deste culto. Tenha certeza disso. A palavra do Senhor, o próprio Verbo divino, Ele disse: nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Fomos criados e o Senhor vislumbrou a criação e viu que tudo isso era bom. Mas caímos e aguardamos o momento em que novamente estaremos em Cristo com o Pai na glória e tudo novamente será bom. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos levar em paz, que nós possamos ter uma semana diante da presença dEle. Como foi avisado aqui na igreja, a ceia do Senhor será no próximo domingo. Foi avisado nos cultos anteriores, novamente nós avisamos hoje. Então a ceia será na semana que vem. Teremos o nosso culto quarta-feira às 19h30 e no sábado e domingo que vem às 16 horas estaremos novamente cultuando e adorando ao nome do Senhor. Olha, Cristo Jesus, aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, aquele que se entregou por nós e morreu numa cruz, Ele venceu a cruz. Nós vamos encerrar esse culto dizendo essa grande verdade neste momento: a morte não pôde contê-lo, Ele venceu, e é graças a Ele que novamente nós temos vida. É em Cristo que novamente nós temos uma possibilidade de comunhão com o Pai. Declare ao Senhor isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Tu És invencível, inigualável, hoje e sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Eis os nossos corações, Senhor. Te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.